frente. Sou muito grato pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. O desafio hoje, nesta tarde, é juntar mundos científicos diferentes. Os economistas acabam ficando no clubinho dos economistas e o restante da universidade, cada um no seu clube. E quando chega diante de projetos multidisciplinares, o pessoal começa a arrancar os cabelos porque não tem a prática, né, ou não consegue. Então, o nosso convite para o professor Esparta é justamente de passar para vocês um mercado gigante que tem aí fora e que nós, amazonenses ou amazônidas, nós exploramos muito mal, né? Nós não sabemos, isso generalizando, porque alguns sabem, mas esses alguns são poucos, o como fazer negócio dentro de uma ideia ecológica, dentro de uma ideia de bioeconomia. Então, a minha primeira pergunta para o professor Esparta é: quais foram os maiores desafios que ele enfrentou dentro de uma carreira acadêmica, científica, dentro dessa área? E com essa pergunta ele também vai se apresentar para vocês saberem quem é Esparta. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, Max, viu? E poder contribuir um pouquinho com o Clube de Economia. Nós criamos de uma certa forma, que é um clube de engenharia genética avançada, que a gente chama de biologia sintética, que tem formado pessoas interessantíssimas, né? Muitos estão no exterior, outros já estão trabalhando por aqui, uns estão criando empresas. Bom, meu nome é Esparta Costufi Filho, eu sou da Amazonense aqui de coração, embora tenha nascido no interior de São Paulo, numa cidadezinha do tamanho de Taquatiara, que chama Oswaldo Cruz, na Alta Paulista, né? Mas já vivo aqui há mais de 30 anos, parte da família nasceu aqui, parte da família é geneticamente híbrida com índios, inclusive, do sudoeste do estado do Amazonas. Eu sou biólogo, né? E me especializei em biologia molecular, engenharia genética, né? E fiz minha carreira universitária, né? Até como professor titular de engenharia genética da UFAM. Metade da minha vida acadêmica foi na UNB, no início. Na UFAM, basicamente minha trajetória é essa, né? E, bom, em relação a essa pergunta, pessoalmente, vou começar assim, pessoalmente, fui uma pessoa de muita sorte, né? Embora seja uma família de classe média, quando eu nasci, iniciei na idade escolar, as escolas públicas eram as melhores, né? Eu, numa cidadezinha desse tamanho, que na época era menor ainda, era metade do tamanho, uma coisa muito interessante, que eu acho que é um ponto de reflexão para a gente, é que quem educava a gente lá, na parte inicial, primário, né, pré-primário, primário, eram as normalistas, porque a maior parte era mulher, tinha alguns homens, mas que era técnico de educação. E aquilo ali, Max, era o que existia de melhor. Então, por exemplo, eu fui alfabetizado pela minha irmã, Jenny Clay, e pela minha tia Noeli, que era o melhor que se tinha na época. Hoje, eu vou dar um salto aí, acabar falando um pouco disso, porque eu acho fundamental.
Hoje, muitas pessoas, talvez por uma questão de salário, a parte econômica está bem na raiz disso. Hoje em dia, as pessoas que vão para o lado de pedagogia acabam... Claro que tem exceções, que tem gente que faz por ideal, mas muitas dessas pessoas que acabam seguindo essa carreira de ser professor, no início da educação, são pessoas que não entraram no curso de medicina, de computação, de economia, de biotecnologia e vão fazer pedagogia. E às vezes em faculdades bem fracas. Então é esse pessoal que nos está educando agora na escola pública. Talvez seja o maior problema do nosso país hoje. Se a gente somar isso, realmente falta de investimento sério no ensino básico, realmente a gente tem que reciclar, tem que valorizar mais, porque senão nossos principais cérebros vão fazer computação, medicina, e não vão ser professores. Então isso é muito importante. E como nós temos uma boa parte da população pobre, eu acho que se a gente quiser ser justo com os pobres, na verdade, a gente tem que colocar o ensino de 2 períodos, onde a mãe e o pai possam deixar a criança lá. Existe isso na Inglaterra, na Bélgica, em um monte de lugar. Você coloca a criança lá de manhã e pega de tarde. Tá certo? E dá para a mãe trabalhar, cuidar da família. E a alimentação igual para todo mundo, ensino inicial igual para todo mundo. Isso sim é que seria justo para as pessoas todas, né? Que o neto do Valdemir, o meu neto lá daquela pessoa que mora lá no Igarapézinho, que ganha pouco, todos estudassem no mesmo lugar, com o melhor ensino possível. Né? Então, eu acho que isso só lembrando do meu início. Então, foi uma pessoa, voltando ao assunto, foi uma pessoa extremamente sortuda, porque depois fiz o colégio no melhor lugar, depois fiz a universidade da UNB, que era uma das melhores do país, né, biologia. Depois, com dinheiro público também, fui fazer o doutorado na UFRJ, pós-doutorado na Inglaterra. Então, eu não tive assim, pessoalmente, só tive incentivos e boas escolas. Então, estou muito agradecido nesse ponto. Eu vinha pagar colégio, essas coisas para minhas filhas, meus filhos. Então, isso é uma coisa que talvez a gente tenha que reverter, pelo menos para que haja igualdade. E naquela época, tinha. Todos da cidade, podia ser o prefeito, até o mais pobrezinho, ia na mesma escola, junto. Hoje não. Hoje a coisa piorou nesse sentido. Né? Bom... Eu senti, e eu ainda fui privilegiado com outra coisa. Como eu fiz biologia, na época o UNB tinha biologia molecular, eu tive sorte de cair num dos melhores departamentos do país, biologia celular, tinha um mestrado em biologia molecular, que foi talvez o primeiro do Brasil. Né? Aí eu terminei biologia, habilitação molecular, fiz molecular, me especializei em engenharia genética. E a UNB me contratou, porque meu professor de molecular foi para o Rio, o Carlos Morel, e me indicou. Aí eu iniciei como auxiliar de ensino. Né? E fui implantando as técnicas de engenharia genética desde aquela época. E nesse aspecto também fui privilegiado, porque todos os governos brasileiros incentivaram o desenvolvimento da biologia molecular no país. Tanto é que nós somos relativamente bons nessa área. Por exemplo, na época do genoma, uma boa parte das sequências de genoma humano, inclusive, foram realizadas no Brasil. Né? Então, nesse ponto também. O que eu gostaria de comentar é um aspecto que nós precisamos melhorar. Eu acho que isso aí se todo mundo ajudar. Eu acho o seguinte, por razões de
evitar o desvio de recursos públicos, se fez essa lei de licitação. E depois uma série de regras que estão disseminadas aí pelas prefeituras, governos, etc, etc tal, que burocratiza, inclusive, o uso do dinheiro público para desenvolver ciência e tecnologia no país. Então, esse é um aspecto muito crítico, eu acho. Primeiro é o seguinte, a lei atual de inovação é um grande avanço, né? Ela já tem, essa lei foi assinada pela Dilma e o Mercadante, se vocês olharem a lei da atual de inovação, e ela é muito boa. Nós não tivemos tempo de comemorar a lei, porque foi uma fase onde que começou o impeachment e tal. Na realidade, nós, pesquisadores, não estávamos tudo meio assim, não comemoramos, mas a lei traz muita facilidade para o trabalho, etc, etc. Tal. Por exemplo, hoje, quando eu faço a gestão, eu tenho um projeto do CNPq de terapia genética contra Alzheimer. É um projeto da ordem de R$1,5 milhão. E importantíssimo para nós aqui. E operar com o Conselho Nacional de Pesquisa é extremamente simples. Eles se ajustaram à lei de inovação. Por que eu estou dizendo isso? Pena que o secretário Claudenei não está aqui. O Estado do Amazonas até hoje não se ajustou à lei de inovação federal. Então, quando nós temos uma Fundação de Amparo de Pesquisa, que eu participei da criação, com muito orgulho, que é uma das melhores do país. Só não é a melhor, eu acho. Só não é a melhor. Em termos de recurso relativo para a Bolsa, inclusive a FAPEAN aplicou mais. Quando você normaliza por população, essas coisas, aplicou mais. Mas aí tem dois problemas, foi bom que você colocou. O problema é o seguinte, o nosso Estado não se ajustou às facilidades da lei de inovação. Então, por exemplo, enquanto eu, no CNPq, se eu tenho dinheiro para custeio, por exemplo, passagem, consumo, diária, serviço, tal, eu posso usar do jeito que eu quiser. Depois, mesmo que eu previ de uma forma, mas fazer pesquisa é uma coisa dinâmica, né? Então, essa pesquisa de bancada, né? A Hard Science bancada lá, de repente você está testando uma hipótese, né? A sua hipótese não funciona, você tem que testar outra. Se comprar outros reagentes, outro equipamento. Então, para o CNPq, eu não preciso perguntar lá para o CNPq porque posso trocar o dinheiro da diária aqui para comprar um material de consumo novo? Não, posso fazer isso sem problema, eu posso dar uma justificada no fim. A FAPEAN era assim, piorou. Né? Então, hoje, por exemplo, para mim fazer uma mudança desse tipo, eu tenho que fazer um pedido formal para a FAPEAN, que tem que responder formalmente. Teve um pedido de bolsa, que era só para continuar a bolsa. Né? Teve o conselho da FAPEAN aprovar. O CNPq, eu tive que fazer a mesma coisa. Renovar uma bolsa, trocar a técnica lá, falou, professor, você não tem essa cota? Tem. Você quer prorrogar essa bolsa para a mesma pessoa? Tu vai lá, está 24 meses, se eu quer quanto? 36? Põe 36 lá. Aqui, demorou um mês, teve que lançar a mão do conselho diretor da FAPEAN. Então, olha, isso não é uma crítica à instituição, muito menos os dirigentes são pessoas, todos os dirigentes da FAPEAN, inclusive a professora Mar, são pessoas competentes, maravilhosas. Tivemos sorte, por isso que a FAPEAN está entre as 3 melhores. Mas é uma coisa para melhorar. Isso que eu ia falar, é uma OM, oportunidade de melhoria. Isso, só isso, tá? Tinha uma coisa que você falou que eu não sei se eu respondi. Não, respondeu muito bem, professor.
Pessoal, eu quero registrar a presença da nossa colega economista, Lamice Said, também diretora técnica aqui do SEBRAE, que vai dar uma palavrinha. Obrigada, boa tarde. É só que sejam todos muito bem-vindos, né, gente? O SEBRAE é uma extensão aí do Conselho Regional de Economia, né? Posto que aqui eu sempre falo, é onde tem mais economista por metro quadrado. Aqui tem muito economista e a gente, graças a Deus, consegue atuar na nossa área, o que é muito bom, né, professor? Então, sejam todos muito bem-vindos, a gente está muito feliz com essa parceria e de sucesso já, né, que a gente tem acompanhado, e sejam sempre muito bem-vindos. Contem sempre com o SEBRAE, tá certo? Muito obrigada, boa tarde. Até uma vez fui junto com o SEBRAE, né? Com o Vicente. Nós fomos lá para Tabatinga, dar uma parte de inovação. Que bom, sejam sempre bem-vindos. Fiquem à vontade, tá? Perfeito, obrigado. Muito obrigado, Lamice. Professor, sem medo de errar, o senhor está diante de discentes de curso de nível superior do estado do Amazonas. E sem medo de errar, são a elite, a futura geração de economistas desse estado. Parte, provavelmente, vai continuar na pesquisa científica. E você tem um desafio muito grande que, normalmente, a sociedade cobra um distanciamento da universidade com o que a sociedade precisa, né? O que a sociedade busca, e se reclama que a pesquisa científica não entrega ou é devagar. Qual é a dica que o senhor tem para que pesquisas científicas sejam entregues, sejam úteis, né? E não somente mais uma dissertação, mais uma monografia ou mais uma tese que fica lá na prateleira? E junto com isso eu tenho cobrado deles problemas. Se eles não souberem resolver problemas, ninguém vai querer contratar eles para canto nenhum, porque eles não sabem resolver problemas. Então, qual é a dica para uma pesquisa acadêmica de sucesso ser útil, e uma dica sobre como escolher problema de pesquisa? Essa pergunta é muito interessante, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Tem algumas coisas que são acadêmicas, de fronteira, que a pessoa pesquisa, e está fazendo a pesquisa, mas naquele momento não se enxerga a aplicabilidade. Às vezes precisa passar 10, 20, 30 anos, né? E tem muitos exemplos desses na história da ciência e da tecnologia, né? Mas eu, por exemplo, tomando na minha trajetória, eu vou dizer o seguinte, olha, tive uma sorte também. Quando no início da minha carreira, lá no Departamento de Biologia Celular, como aluno, né, da graduação em Biologia, logo na segunda disciplina, que era Bioquímica e Biofísica, né, eu fiquei encantado com a última aula da disciplina, com o professor Valdenor Barbosa da Cruz, que deu a aula de integração metabólica, regulação, interação com os genes, né, as proteínas e tal. Eu fiquei deslumbrado. E ele, no final da aula, Max, ele falou, olha, nós estamos recebendo alguns estagiários, há vagas na bioquímica e tal, né? Isso, digamos, foi quarta-feira. Quinta-feira, 7h30 da manhã, eu estava lá na porta da bioquímica para me inscrever, né? Para iniciar o meu estágio. Isso no terceiro semestre da graduação, né? E entrei num laboratório fantástico, num departamento fantástico, né? E esse professor, olha que interessante, eu cresci nesse ambiente. No Brasil, por exemplo, tem uma coisa estranha. Eu tinha um certo academicismo exagerado que colocava que os professores que se dedicavam à tecnologia, iam atrás eventualmente de dinheiro, de patentes, essas coisas, estavam se prostituindo. É esse termo. Então, digamos, isso foi 70, na década de 60, 70, isso era mais, digamos, mais presente,
Isso mesmo. Né? E eu entrei, foi no começo da década de 70, 72, estou falando de 73. Né? E nesse laboratório, é muito interessante, porque o professor mexia com hormônio de crescimento humano. E na época era muito difícil de comprar isso pronto. Né? Hoje você pode comprar na Sigma um pouquinho. Né? Então ele tinha que purificar o hormônio de crescimento de hipófise de indigentes. Não tinha essas normas de órgãos, de coleta de órgãos. Então o único jeito era chegar lá no IML, eu ia junto com o técnico, quebrava o crânio, pegava as hipóteses, e umas 100 hipófises fazia um pó cetônico, e o laboratório, o professor, desenvolveu um método de purificação e tal. E qual é o objetivo dele? Estudar como é que o hormônio de crescimento fazia a pessoa crescer. Como é que o hormônio interagiria com os receptores no cérebro, no fígado, no músculo. Né? Então, é uma pesquisa acadêmica. Né? E, ao mesmo tempo, na época, surgiu, Vicente, o Central de Medicamentos, né? Que é tentando desenvolver a indústria nacional, as tecnologias nacionais. Então, meu professor se inscreveu para fornecer hormônio de crescimento, que é utilizado para tratar nanismo, né? Fazer as criancinhas crescerem, né? Que têm deficiência em produção, crescerem. E hoje também tem um certo efeito de rejuvenescimento, tal, né? Anabólico, né? E de rejuvenescimento também, na reposição. Né? Se tomar excesso, dá acromegalia, né? Os ossos crescem demais na direção errada. Né? Bom, mas eu cresci nesse ambiente onde se fazia ciência de alto nível e se preocupava, né? O professor forneceu esse hormônio para tratamento dos naníveis brasileiros por muito tempo. Então, é um ambiente onde as duas coisas andavam juntos. Né? Era um departamento bem moderno. Né? Então, eu acho o seguinte, a gente não pode menosprezar o básico, porque às vezes está fazendo uma coisa básica que vai ser uma coisa importantíssima para o futuro. Né? Mas eu, pessoalmente, eu gosto de escolher assuntos que são relacionados com o desenvolvimento do país, em melhoria das condições de saúde da população. Em um certo momento, eu desenvolvi a convite de uma empresa brasileira, na época chamada Biobras. Eu era professor da UNB, né, na década de 80. Como a gente tinha domínio da engenharia genética, eles nos convidaram para a produção de insulina humana por engenharia genética. Né? E eu dei uma distraída agora. Não sei o que aconteceu. A gente foi convidado, porque sabia fazer engenharia genética, para desenvolver insulina. Né? Por insulina humana não dá para tirar de pâncreas de gente para tratar gente. Na época tratava com insulina de porco ou de boi, que era tirado de pâncreas. Que não é igual a humana, não era tão boa. Então a gente precisa fazer por engenharia genética, é igualzinho. Então nós fomos procurados. E foi uma experiência, agora eu peguei onde eu queria chegar. Então foi um trabalho que durou 10 anos, que a gente foi da síntese química do gene humano, até expressão, purificação, produção em escala industrial. E a patente, né, a primeira patente nossa foi concedida nos Estados Unidos. Mas olha só, por que eu puxei isso aí? Porque eu nunca, procurando, o dono da Biobras, o Marcos Maguila, falou, olha, eu quero vender nos Estados Unidos, que é a terra da Eli Lilly. A Eli Lilly foi a primeira que fez insulina por engenharia genética. Então, olha, eu quero que o processo nosso seja inovador o suficiente para vender nos Estados Unidos, que o mercado é muito grande, e onde é o local onde que tem a primeira patente de insulina genética. Né? Então, nessa necessidade de fazer patente, inclusive nos Estados Unidos, a gente teve que fazer a pesquisa no desenvolvimento dos procedimentos lá na ponta.
E eu senti o seguinte, lá na pesquisa de ponta, Vicente, Max, você não sente diferença entre a aplicada e a acadêmica. É novo conhecimento. Ela tanto traz resultados para a área prática como para a própria acadêmica. Então foi nesse momento que eu realmente senti que, para mim, lá na fronteira não tem diferença. Né? Obrigado, professor. Pois não, Vicente. O problema é quando o Vicente traz um bloquinho. Eu tive que sair para buscar. Vocês me perdoem, mas não dá para deixar de aproveitar. Eu não estava aqui na apresentação dele, mas a partir do professor Espartaco, que a gente tem hoje o nosso Centro de Bioeconomia da Amazônia, né? E, então ele fez parte desse time seleto que criou o CBA, e eu acho que ainda tem muito por fazer. Obrigado, Espartaco, por estar aqui conosco. Mas eu tive a oportunidade de participar de um comitê ad hoc para selecionar startups para uma incubadora do CBTEC lá da UFAM. E aí apareceu lá uma empresa, uma tal de Amazônia Biotech, que eu acho que o senhor conhece. É sua, né, professor? Como era ao concurso, então ela nem participou. Mas olha, o que eu vi lá? Eu vi uma empresa que apresentou um projeto chamada, a empresa seria Norte Genômica, né? E ela trabalha com genética molecular, e eles estão desenvolvendo um kit teste para sepse, fazer um diagnóstico rápido das bactérias em 12 horas, e esse teste vai indicar, inclusive, já qual o tipo de medicamento que pode ser utilizado. Então, quem passa por esse processo sabe o terror que é, né? Você está... Aquela infecção hospitalar... Aquela terrível que você não sabe o que está lhe atingindo, né? Tem grande chance, se você não tratar muito bem, evolui para óbito. E eles E hoje demora, às vezes, vários dias para se dar o diagnóstico. E um outro segundo exemplo é o Amazonzyme, que trabalha com soluções enzimáticas, né? E o que eu quero dizer? O que a gente está precisando, Espartaco? Nós temos algum laboratório, não é o top. Nós temos uma FAPEAN, que não é a top, mas está presente. Nós temos recursos de P&D. Nós temos as pessoas. Essas pessoas são colegas de vocês que estão no curso. Algumas são professoras de doutorado, outras de mestrado. E estão aqui trabalhando, desenvolvendo coisas que eu tão pouco sabia, a profundidade, o alcance desse... Imagina o resultado disso posterior, quando chegar no mercado, né? Só que a gente está discutindo arcabouço fiscal, como é que a gente faz para proteger o nosso um polo de sucesso, né? Que nos trouxe até aqui, mas provavelmente não nos leve mais longe não, do que nós estamos. E assim, se tem recurso, tem algum laboratório, tem apoio à pesquisa, tem recursos de P&D, o que falta se assim, o maior laboratório, que é a nossa natureza, também está posto aqui, né? Para que isso possa ser uma ação mais acelerada, né? Eu sei que pesquisa séria se faz no longo prazo. O senhor está falando de 10 anos, é 10 anos ou mais até, dependendo do tipo da pesquisa. Mas, assim, é uma governança que não tem, essa distância normal entre a academia e a empresa privada. O que a gente precisaria fazer para acelerar etapas e processos? Essa foi.
Muito boa a pergunta, e a resposta não é tão simples, né? Quando a gente idealizou o CBA e viemos para cá, a gente poderia ter seguido dois caminhos. Mas um caminho seria tentar trazer realmente grupos praticamente prontos para cá, né? E tentar desenvolver uma biotech a partir daí. Mais ou menos parecido com o que a Zona Franca fez. Outra coisa era era atuar para fazer com que os amazônicos fossem atores desse processo de desenvolvimento. E a estrutura era muito... O que eu percebi, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim vistoriar um projeto do CNPq que me pediram. Né? Foi antes da segunda vez que eu vim por causa da ideia de centro de biotecnologia. O que eu vi? Uma estrutura paupérrima, isso eu estou falando 30 anos atrás, tá? Paupérrima e um monte de gente querendo fazer coisas e até fazendo naquela dificuldade. Eu fiquei até assim... com pena de um lado, entusiasmado com os outros, o outro, né? Muitas daquelas pessoas depois estão junto com a gente até hoje. Né? Então, uma coisa que a gente fez, Vicente, que eu acho que era o melhor que a gente podia ter feito, é a parte de educação. A gente começou com um curso ao sábado de atualização, porque as pessoas tinham biologia, mas não tinham bioquímica prática, não tinha biologia molecular prática, não tinha fisiologia prática. Como é que você vai fazer um desenvolvimento de um fármaco ou de uma coisa? Se não tem prática. A química geral não tinha prática. Eu cheguei aqui, eu fui primeiro ajudar a professora de bioquímica da prática, de enzimologia e tal. E aí já fomos, então, olha só, fomos melhorando a graduação, conseguindo dinheiro, equipando os laboratórios, criando curso. Então a gente fez curso de atualização, especialização, técnico de nível superior, graduação, biotecnologia. Criamos um programa de mestrado e doutorado, juntando todo mundo que queria aqui. PPG Biotech hoje. E depois, a pedido isso aí teve um apoio grande da Suframa no começo, né? Inclusive com recurso para montar esse programa. Foi mais ou menos na época que o CBA estava construído, né? E era inclusive para formar a pessoa para o polo de bioindústria, né? E mais recentemente, né, 10 anos atrás, a rede Bionorte, né? Em 31 instituições oferecendo um curso de doutorado em biodiversidade e biotecnologia, sempre se preocupando também com o lado da conservação. Então, olha, a primeira coisa era ter gente aqui para que o desenvolvimento pudesse ser feito por amazônicos. Eu acho que nisso nós fizemos tudo que podia, e não é só espaço, é um conjunto de gente. Por exemplo, a rede Bionorte hoje tem 200 orientadores de doutorado, né, em biotech e em biodiversidade, na Amazônia Legal todo. Né. Chegamos a formar, já estamos chegando perto dos 1.000 pós-graduando. Então, se você olhar essas empresas que está falando, Norte Genômica, Amazônia Biotech, Biosera, você vai ver, você tem lá um pós-graduando de um desses cursos, tá certo? Ou seja, está começando, né, a coisa a funcionar. Tem um mínimo de pessoas. Né? Então, esse é um assunto muito importante, que a gente tem feito, tem atraído gente também. Né? Agora, então, tem que se ajudar também, pode, viu? Então, esse lado que é um lado importante. Outro lado que eu acho, Vicente, eu compartilho com o Luiz Antônio Barreto de Cartes, que era um dos secretários lá do MCT, de 15 anos atrás. Você não pode... Você tem uma ideia, por exemplo? O CBA estava sendo operado há 4 anos atrás com um convênio com o Inmetro. E o valor
anual de aplicação, é claro que a Suframa colocava mais, ajudava e tal. Mas, para você ter uma ideia, o valor anual daquele contrato era alguma coisa de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais é um projeto que é... 1 milhão e 500 é praticamente o meu projeto de CNPq, só que ele é de 5 anos. Captei mais um projeto da FAP, é 2 milhões para o meu grupo. Como é que você pode pensar em desenvolver a Amazônia com um número de milhões de reais, ou dezenas de milhões? É ridículo. Isso é ridículo. Você quer desenvolver a bioeconomia, que você aplicar em infraestrutura coisa de centenas de milhões, bilhões de reais, porque isso aqui não vale 1 bilhão de reais. Isso aqui vale uma quantidade que eu não sei calcular. Vocês podem calcular de trilhões de reais. Dezenas, centenas de trilhões essa nossa Amazônia. Aí você vê assim, você aplica um dinheirinho lá e acha que está fazendo muito. Aplicar 2 milhões de reais, não dá quase para comprar papel higiênico e café de uma instituição decente. Então, como querer que uma instituição daquele tipo, com aquele porte, com aquela importância que a CBA tem, funcione sem dinheiro? Isso é funcionar sem dinheiro, né? Tem um outro aspecto que eu cheguei a colocar que vale a pena. Tem muitas regras hoje em dia que são todas derivadas da lei de licitação e de preocupações de mau uso com o erário público, que na realidade a gente sabe muito bem que os corruptos, né, e os corruptores que fazem uso de dinheiro público, mau uso, burlam essa lei do jeito que querem. Tem até grupos especializados em burlar. Como tinha, né? O Odebrecht tinha um departamento de corrupção, de desvio de dinheiro. Tá certo? Só que, para nós, né, da universidade que trabalhava, eu acho que a universidade, na universidade que a gente busca a verdade, né? A gente testa hipóteses, está sempre buscando a verdade, qualquer coisa de mentira, de corrupção, incomoda a gente. Nós somos educadores, nós estamos atrás da verdade, né? Possivelmente é o grupo mais honesto que tem no país, no mundo, né? Então, e aí vem para nós as consequências desse sistema cartorial, cheio de regrinhas, né? Então, às vezes, você, para comprar um material de consumo, você tem diária, você quer trocar, você tem que pedir, você gasta seu tempo para pedir e tem resposta um mês depois, né? Então, esse é um aspecto. Tem outros aspectos de legislação também. Em certo momento, a legislação de acesso à biodiversidade nos atrapalhou, né? Logo no começo. Não dá tempo agora, mas tem alguma coisa a ver com o CBA, essa lei também. Mas ela era uma medida provisória que depois veio melhorando, tá certo? Se deixar, não para de falar. Isso. Professor, os estudantes de economia estudam uma teoria chamada teoria da firma. A teoria da firma vai dar base para eles estudarem, num segundo momento, competição. Sair de um mercado, de um oligopólio, de um monopólio e ir para uma concorrência perfeita dentro de oceanos azuis e oceanos vermelhos. E aí, isso, vão se preocupar com as capacidades que se tem dentro da firma, o que diferencia a firma. Queria que o senhor nos contasse a respeito da sua experiência e nos atualize. O senhor foi ou ainda é conselheiro no Conselho Científico da Cristália. Nos fale qual é o papel do conselheiro, qual é o papel do conselho científico para uma empresa, né? E o que é que isso a diferencia na forma da Cristália competir, como ela se posiciona no mercado. Isso é bastante interessante, né? Eu comecei a assessorar a Cristália em 2005. A ideia era montar o setor de biotecnologia farmacêutica.
né, com produtos de engenharia genética. Depois eu vou até citar um depois. E assim que eu fui como assessor para orientar essa construção da divisão de biotech, que hoje, graças a Deus, é um sucesso, né, eles me convidaram para participar do Conselho Científico. O que o Conselho Científico da Cristália faz? Projetos novos, principalmente os projetos de inovação radical. Às vezes aparece algum incremental também, mas principalmente os de inovação radical, eles chegam lá e o conselho, que é composto de gente mesmo dentro da área farmacêutica, é meio multidisciplinar. Por exemplo. Eu era pessoa de biologia molecular, bioquímica, né, e engenharia genética. Mas você tem o diretor médico, tem o pessoal da farmoquímica, da química orgânica, tem o diretor de negócios. Tinha uma outra conselheira que era a nossa chefe, a professora Regina Civoleto, ainda é, né, que era uma pessoa da área de farmacologia da USP, aposentada, e coordenava, presidia o nosso conselho. Então, qual era o papel do principal do conselho? Era analisar os projetos que chegariam para a gente ver, principalmente, a viabilidade técnica científica. Tá certo? Depois tem o grupo mais da área econômica, de negócio. O nosso era mais ligado a isso. Mas sempre tem o pessoal de patente, já tem o pessoal de negócio que já fica por perto. Né? Então, esse era o papel. Mas tinha um outro papel que eu julgava muito importante. Como nós tinha gente de várias universidades, né, sempre pessoas bem escolhidas, a gente funcionava como uma espécie de radar também. Por exemplo, eu sei praticamente tudo que está acontecendo em engenharia genética no país, por exemplo. Né? Então, as pessoas, eu posso procurar as pessoas para ver se tem projetos, e as pessoas também, sabendo que eu estou na Cristália, me procuram. Então, a gente faz um papel de radar para novas ideias, novos projetos. Quando a gente detecta uma, a gente convida a pessoa para vir apresentar tal. Então, esse papel é desse tipo. E a Cristália, assim, é uma empresa que leva muito a sério essa parte de pesquisa, né, aplica uma boa parte de recursos. Eu vou até dizer o seguinte, quando eu fui convidado para coordenar a montagem da biotech, assessorar, né, o doutor Pacheco falou, pode vir aqui ajudar a gente, você não vai se arrepender. Nós vamos aplicar o que for necessário. E foi o que ele falou até hoje. Hoje a gente tem um centro, assim, sem dúvida, na parte privada, principal, provavelmente o principal do país ou da América do Sul, a estrutura que a gente montou de biotecnologia farmacêutica, que é situada em Itapira. Aliás, um lugar maravilhoso, porque Itapira fica entre Águas de Lindóia e Serra Negra, para o lado de Minas. Fica assim, 20 quilômetros de Águas de Lindóia e 30 de Serra Negra. São distâncias turísticas de água, fantástico. E 100 quilômetros do polo de alta tecnologia de Campinas, do CNPEM. Né? Então, aquela posição para desenvolver tecnologia é muito bom. Porque você pode ter a paz de Serra Negra e Águas de Lindóia no fim de semana, e a competência de Campinas, de São Carlos, que está ali por perto, e polo de alta tecnologia. Além de ser muito bonito, porque quando você vai vindo assim de Campinas, passa por Olambra, né? Depois passa em Mojimirim, aí começa a ondular a Serra da Mantiqueira. Lá em Serra Negra, em Água de Lindóia, já é montanhoso. E o campus principal industrial da Cristália fica em Itapira. É um meio termo, onde já é meio montanhoso. Então, um ar, uma água maravilhosa. Meus caros, a palavra está franqueada. Alguém quer fazer alguma pergunta? 1, 2, 3, vamos começar por aqui. Tem uma perguntinha que eu quero que você faça, que é a comparação com o ouro. Ah, sim.
Ah, é Ele importante. da Fingicina, que... Não, mas pode fazer, vamos fazer. Então, é só um pouco pegando o gancho do que o Vicente falou, é um pouco na linha que vai perguntar, mas é só um pouco complementando, para ficar mais claro. Por exemplo, hoje, considerando o cenário que o senhor falou sobre o CBA, como é que foi a criação, o protagonismo de ter gente aqui nossa desenvolvendo massa científica e sim o povo daqui realmente fazer a diferença. E todas as dificuldades, imagino, de regulação. Foi. E uma série de entraves até ambientais, muito aprendizado também no meio do caminho. Tá, virando essa página, eu vou para frente. Como é que... Tem um outro aí, esse aí é... Rapidinho. Como é que o senhor... Alô? Na sua visão, professor, olhando hoje, todas essas ponderações que o senhor fez, o senhor participou bem desde a, vamos dizer, da gênese do biotech aqui no Amazonas, etc. Mas, sim, virando um pouco a página, olhando para frente, na sua visão, o que precisaria o governo do Estado, claro, associado com a política de governo federal, mas o que o Estado do Amazonas, olhando que já não precisaria para desenvolver a bioeconomia? Eu tenho conversado muito com o pessoal lá da Bemol, por exemplo, eles têm muita dificuldade, eles querem avançar e tem muita dificuldade com restrições, com uma série de regulamentações, especialmente restrições ambientais. Enfim, assim, olhando para frente, o que, na sua visão, na sua experiência, o que o Amazonas precisaria para avançar na bioeconomia? Ótimo. Está funcionando? Sim. Isso é muito bom. Olha só, é muito importante estar junto com o pessoal do Estado. Tá certo? Porque tem muitos ajustes de legislação, essas coisas que dependem do Estado. Né? E iniciativas também e recursos. Tá certo? Só para dar um exemplo, como eu já toquei, vou completar. No caso da dificuldade que a gente tem de operar ou prestar conta, de repente operar com a Fabiana, é porque o Estado do Amazonas não ajustou sua legislação à Lei de Inovação Federal. E eu até cheguei a falar, na época que nós estávamos preocupados com o CBA, lembra? Nós chegamos a falar com o deputado Serafim, que era chefe da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Falar dessa dificuldade, tá certo? De ajuste do Estado a partir da Lei de Inovação, para ficar o funcionamento mais leve. Né? E o deputado Serafim, foi muito gentil em nos receber, ele falou, olha, nós estamos à disposição, mas quem dá início a isso é o Poder Executivo. Então, digamos, um pré-projeto de ajuste tem que vir da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Né? Então, a Câmara está esperando isso chegar lá, e isso é urgente. Né? Então, é muito importante, aí, nós, inclusive, estamos apoiando, assessorando também o governo do Estado. Nós sempre estamos à disposição. Né? Esse é um exemplo, mas para o lado ambiental também tem. Né? Tem a Secretaria do Lado Ambiental, a SEMA, né? Então, no lado de saúde também tem. Então esse contato é muito importante. Né? Bom, eu tenho um aspecto prático que a gente pensou muito quando a gente... Nós participei de 2 editais mais recentemente para gerir o CBA. Um a gente ganhou, mas ele não foi implementado. E segundo, a gente não ganhou. Né? Mas tem o IPT junto com a UEA formaram um consórcio que fez mais pontos que nós, merecidamente. Tá certo? Mas aí tem um aspecto que é a minha opinião assim, particular, mas o que eu observei esse tempo todo. Teve um bom momento que o CBA não funcionou, não tinha CNPJ, não tinha como captar, os pesquisadores, as pessoas lá, a instituição não tinha como captar recursos.
tinha que viver com o que a Suprama desse, eventualmente o Ministério desse. Não tinha essa flexibilidade. É muito difícil isso, né? Você não poder fazer convênios com outros centros, essas coisas. Está com a mão amarrada. E mais uma outra coisa, além disso, o CBA voltou para dentro dele mesmo. Eu já falei isso até no Senado Federal. A ideia do gestor que tinha lá na década de 2000 a 2010 era que o CBA tinha que interagir fundamentalmente com empresas de biotech. Como não tinha empresa de... Ou seja, se afastou da academia. É onde que tem competência no Brasil. Nós não estamos na Coreia. Competência técnica, científica, a maior parte das vezes lá. Era bom que tivesse mais equilibrado com a Coreia, lá, mais está na indústria. Né? Mas melhor que fosse 50%. Mas não é, 90% da competência está na universidade, né? Na academia, na Embrapa, na Fiocruz, né? Então o que ele fez? O CBA virou para dentro dele mesmo. E conclusão, não fez nada. Quer dizer, não fez nada não é correto. Eles fizeram, os pesquisadores que estavam lá, que até alguns eu ajudei a trazer, fizeram o máximo que eles podiam fazer numa condição desse tipo. Mas é pouco, pelo que o CBA precisa. Então, eu acho que serve agora até para esse novo grupo que vem fazer gestão. A Amazônia é um mundo. Né? Se todos os pesquisadores do mundo pesquisassem a Amazônia, não seria pouco. Muito menos do Brasil, quer dizer, muito mais, né? Seria pouco menos, muito menos ainda do Brasil, muito menos do nosso estado. Então tem coisas demais. E os recursos não são tantos. Eu já reclamei, os recursos não deviam ser de milhões de reais, eles têm que ser de centenas de bilhões para o desenvolvimento. Né? E aí é o seguinte, como esses recursos não são muitos ainda, a gente tem que, e grande parte da infraestrutura vem de dinheiro público, ou vem do CATA, vem do MCT, vem do Estado, do FAPEAN, etc. Tal. A gente tem que atuar em conjunto, em forma de redes. Eu vou dar um exemplo, 2. A rede Bionorte, por exemplo. A gente juntou 31 instituições do país para formar doutores. Em 10 anos, nós formamos 500 doutores. Né? Nas mais diversas áreas. E é uma rede de contato, de interação, de projetos conjuntos. Então, esse é um outro exemplo que é importantíssimo. Vou colocar, por exemplo, é o que nós pensamos para o CBA, por exemplo. Nós temos várias centrais analíticas, onde que tem equipamentos de grande porte, que um pesquisador normalmente não pode comprar, mas tem que servir a instituição e, eventualmente, a comunidade toda da região. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma central analítica no CBA, está precisando renovar, já faz tempo. Tem uma central analítica na UFAM, já mais moderna. A UEA está montando, tem no INPA e tal. Se somar todas elas, nenhuma delas é completa, mas o conjunto é bem completo. Às vezes você tem aqui 2 ressonâncias, 2 massas e tal. É preciso, isso tudo é de dinheiro público. Né? Isso tudo foi comprado com o objetivo de desenvolver o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Isso tem que formar uma rede cooperativa, do meu ponto de vista. E isso é papel do próprio governo, incentivar a FAPEAN. Até teve um edital da FAPEAN que tentava aglutinar isso. Mas por que isso é importante? Porque uma empresa de bioeconomia, de biotecnologia, que precisa fazer uso dos equipamentos de grande porte, não tem dinheiro para comprar. Né? Mas pode pagar o serviço. E é diferente. O conjunto tem que estar voltado para ajudar. Claro, tem o papel da academia, dos doutorados, né? Mas tem que também estar voltado para a parte da empresa. Olha que diferença. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que a Amazon Eva precisou certificar mel.
Ou seja, quais os componentes do mel, se não está oxidado, tudo direitinho. Isso é importante para fazer o mel catosa, né? Eles perguntaram para mim se a universidade podia. Eu era diretor do Centro de Apoio Multidisciplinar, que tinha central analítica sobre... Nós tínhamos competência, equipamento, tinha tudo, mas nós não podíamos fazer na hora. Por quê? Aquilo lá estava voltado para as pesquisas. Então, a gente não tinha tudo. A gente não tinha os padrões de açúcar que precisavam. Aí você vai comprar para uma instituição pública, você acaba demorando 6 meses isso. Né? Então você não pode fazer tipo uma central analítica, tem que funcionar como um laboratório SEIB. Chegou lá com óleo de cobaíba, eu quero saber se esse óleo está bom, não tem contaminação. Você entrega lá, no outro dia esse negócio tem que sair no computador, o resultado. Senão, como é que o setor bioindustrial vai funcionar? Percebe? Então, eu acho que só vai acontecer aqui se tiver uma rede disso, que haja consciência da necessidade de atuar junto. Que participe dessa rede o CBA. Então, o CBA não pode se isolar de novo. Tá certo? Porque enquanto o CBA vai ter, sei lá, algumas pessoas, a rede Bionorte tem 200 pesquisadores. A UEA tem muito mais, a UFAM tem muito mais. Ele tem agora um papel específico, eu acho sábio até, de induzir a bioeconomia, a parte gerencial, né? Mas tem que funcionar o conjunto. E aí tem que fazer um gerenciamento muito bom disso, né? Boa tarde, professor. Sendo bem breve, que na verdade a pergunta era bem parecida, né? Eu me lembrei do nosso Under 30 da Forbes aqui do Amazonas, que ele entrou para a lista dos menos de 30 com mais riqueza e ele é amazonense. E ele conseguiu esse destaque aí justamente pela pesquisa de biotecnologia. Ele usou pesquisas que estavam arquivadas no INPA, conseguiu fazer uma startup e conseguiu arcar recursos para que essas pesquisas virassem produtos de cosméticos, etc. Assim, Essa empresa é a... agora eu não estou lembrada, mas eu lembro que o nome dele é Daniel Lima, ele é filho... Você tem toda a razão. Isso. E aí eu queria saber o que falta para as outras empresas alcançarem esse patamar que ele alcançou. Porque a gente viu que ele tem muitos sócios, muitas pessoas investindo, né? Na pesquisa a gente sabe que tem uma certa rede de apoio do governo para liberar recursos para isso. Mas para que seja feito ali um trabalho mais de startup, de crescimento econômico mesmo, de criar ali, precisa de uma rede de apoio da sociedade mesmo, de investidores. O que uma pessoa que está entrando nisso, ela tem que fazer para atrair mais investimentos, né? Verdade. Tem que começar, como o Max falou, tem que ter um bom produto, tem que ter boas ideias de produtos, né? E como eu até falei, Bioser começou com o pai do Daniel fazendo a pós-graduação, o doutorado em biotec, ele é pesquisador do INPA. É uma rede nossa que oferece esse programa. Né? E então você tem o lado educacional, mas vem o lado de empreendedorismo. E isso tem sido muito trabalhado. Né? O governo está muito preocupado, porque aquele academicismo nosso, muitas vezes você publica uma coisa que você precisaria patentear primeiro, para depois publicar. Né? E aí você acaba perdendo. Então tem que ter boa ideia, tem que ter espírito empreendedor. Aí o Daniel tem isso. Né? E tem que ter um ambiente, digamos, de inovação favorável. Que também teve, porque foi exatamente quando começaram os sinapses da inovação, o Centelha, essas coisas. Né? O Sinapse foi feito com a FAPEAN junto com a Fundação CERT. Depois a própria FAPEAN Centelha, que se eu não me engano é junto com a FINEP. Então tem uma série de programas, própria participação do SEBRAE. Quer dizer, o ambiente hoje é mais favorável. Se você olhar, tem editais
incentiva a incubação, tem um edital, inclusive, muito importante, que é um edital de subvenção da FINEP para empresas, que pode ter empresas incubadas também, desde que ela tenha 1 ano de idade, pelo menos. Né? Que você recebe dinheiro, inclusive, a fundo perdido. Né? Você pode comprar equipamento, essas coisas. Então, você tem que ter uma contrapartidazinha. Quanto menor a empresa, menor a porcentagem da contrapartida. Quanto maior a empresa de tamanho, mais ela tem que botar de contrapartida. Mas é um programa muito interessante da FINEP. Então, quer dizer, ecossistema que vocês falam, então, o ecossistema de inovação agora é favorável. E, por outro lado, nós formamos bastante gente. Né? Então, a Amazônia Biotech, Norte Genômica, aquela empresa de Genzar, de enzimas também, que foi citado, e todas elas estão tendo pessoas bem formadas por trás. E aproveitando esse ambiente bom agora, esse ecossistema de inovação melhor. Dá para acreditar. Última pergunta aqui com o Alex. A gente É pode- Amazon Zyme. Boa tarde, professor. Muito enriquecedora essa palestra. E aproveitando aqui o gap da Érica, sobre falando de startups. Bom, durante a palestra você falou que pesquisas demandam muito investimento, não de milhares, mas de milhões e até trilhões. E minha pergunta seria se o surgimento de startups no mundo da biotecnologia, se ela ajuda a baratear essas pesquisas ou não tem para onde correr, precisa mesmo de grandes investimentos assim no setor. Eu falei isso naquela necessidade de aplicar bilhões em vez de milhões, num cenário de uma Amazônia que vale trilhões, tá certo? E era realmente ser importante, tanto para educar as pessoas, para criar infraestrutura, como atrair também novos cérebros, né? Nesse sentido. Isso com R$1 milhão, ou $1 milhão, você não faz. Você faz com centenas. Outra ordem de grandeza, na ordem de bilhão. Para fazer para valer, né? Para a primeira chuva não derrubar, você acabar. A primeira intempérie, digamos. Né? Então, nesse aspecto. Agora, em termos de pesquisa, ó, existem coisas que você pode fazer com menos recurso, médio recurso, e outros que precisam de muito recurso. Normalmente, uma pesquisa, se você tem um bom apoio de central analítica, por exemplo, você pode fazer uma empresa de fitoterápico, de cosmético, essas coisas, com custo relativamente baixo, é ter boas ideias, onde a gente vai buscar. Boas ideias também é saber buscar o mercado, né? Aí acho que o pessoal da Biozero é bom nisso, né? Então, ter bom produto significa que esse produto vai ser atrativo para o mercado. Né? Mas aí não é coisa que envolve grandes investimentos se você tem um bom suporte de central analítica. Você pode pagar o serviço, tal. Você não tem que comprar um espectrômetro de massa que custa R$2 milhões, R$2,5 milhões. Né? Para uma startup não dá, mas dá para você pagar R$1.000 por uma análise. Né? Tá certo? Agora, tem outro tipo de pesquisa, por exemplo, que você vai fazer um produto farmacêutico de aplicação, farmacêutico humano, né? Onde que você tem que fazer, isolar o composto, tem que fazer mudanças químicas para otimizar a estrutura, você tem que mostrar que funciona para aquela doença, você modifica a estrutura para melhorar a molécula. Tá? Depois disso, você tem que fazer teste pré-clínico, clínico, fase 1, 2, 3, registrar, mostrar, não, pré-clínico, né, tóxico, na fase 1, é uma coisa que demora 12 anos. E pode variar o valor entre 50 milhões a R$1 bilhão. Então, é uma coisa que custa caro. Né?
É difícil para uma startup sozinha fazer. Às vezes, uma startup, ela pode pegar, fazer a prospecção, achar a molécula e de repente começar a utilizar a molécula e falar, isso aqui é bom, e mostrar para uma empresa de porte maior, a empresa ou compra tecnologia ou compra startup. É isso que acontece no momento, não é? Porque uma empresa grande, ela não quer se amarrar muito com a startup, prefere comprar. Né? Então é isso. Então tem vários graus de dificuldade. Então, coisas mais que você pode começar com menos recursos e está passando da hora. Não, já está na hora. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Só último. Não pode mais não. Agora no cafezinho. Cadê o Luiz? Chegou o cafezinho? Isso. Obrigado, Luiz. Você mora no meu coração. Professor Sparco, muito grato pela sua vinda, pela sua disponibilidade, pelo compartilhamento de tantas informações, do seu conhecimento. Convido a todos para tomar um cafezinho e aí a gente continua conversando com o Sparco, porque aí ele vai falar sobre por que fengicina e outras moléculas são muito mais caras que o ouro, que foi o que eu perguntei para ele. Quero agradecer a presença dos colegas, companheiros do Corecon, nossa equipe técnica, estou vendo o Éden ali no fundo, o Luiz, que é do Corecon, que vieram nos auxiliar, nos prestigiar, e também agradecer a presença dos membros do clube, muito grato. Vamos tomar um cafezinho, que aí a gente... Uma foto? Tá bom. Foto... Como é que vai ser o lance da foto? Todo mundo para cá? Acho que fica mais legal daqui pra cá. Aonde o fotógrafo fica? Vocês estão daqui. O fotógrafo fica aqui, todo mundo senta para cá. Tá bom. Puxa só a cadeira, vamos só sentar para cá. Aí sentado é mais fácil. Fica pra cá, fica mais legal.